Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos. Vamos ficar em pé para rezarmos e darmos início a este nosso encontro de preparação para a consagração a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos desde já o auxílio da Virgem Maria, para que ela nos ajude a dar esse passo de compreensão de tudo aquilo que Deus fez nela e através dela faz com cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos também aos nossos santos anjos para nos auxiliar neste momento de formação, protegendo o nosso olhar, a nossa atenção de tudo aquilo que possa impedir que as palavras adquiridas e aprendidas nesta formação adentrem em nosso coração e frutifique na nossa vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Peço desculpa pelo atraso, mas estava um pouco antes dando uma formação também sobre Nossa Senhora, lá no nosso seminário propedêutico, Imaculada Conceição. Acredito que já devem ter visto os seminaristas propedeutas por aqui, pela paróquia, que eles têm frequentado bastante aqui, né, por conta da própria formação do Padre José, que também é vigário aqui nesta paróquia. Então estava lá e houve um atraso no começo da formação, porque alguns estavam lá em Rosário Oeste, não tinha chego ainda, e consequentemente foi atrasando o restante das coisas, né? Mas graças a Deus, aqui estamos para esta tarde de formação. Como já deve ter sido falado para vocês, e também alguns também já me conhecem, sou o Padre Wellington e trabalho atualmente como formador no nosso Seminário Maior Cristo Rei, juntamente com o Padre Deoni, que é o reitor do seminário e que já foi vigário aqui na paróquia por um bom tempo, né? Uns 2, 3 anos, acredito eu, como vigário aqui, e depois foi levado para a formação no seminário. Então nós dois compomos a equipe formativa do nosso Seminário Maior Cristo Rei. Aquilo que nos é pedido para esta formação, dentro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, é exatamente o capítulo 4, né, do livro, onde fala dos motivos, capítulo 5 do nosso livro, onde fala dos motivos que nos recomendam esta devoção, a devoção à Santíssima Virgem. Acredito que, se não já foi feito da parte de vocês, mas será feito também no decorrer dos dias, a leitura em cada uma dessas partes, que é bastante interessante,
porque em uma hora é impossível a gente falar de todos os assuntos que estão aqui contidos. Não é possível trabalhar com detalhes aquilo que está escrito, mas eu penso que já é a missão de vocês mesmo, apesar da formação, de dar sequência na leitura, ver os detalhes aí presente, e a formação auxilia melhor na compreensão e no esclarecimento de alguma outra parte, notando aquilo que é essencial em tudo aquilo que está escrito. Por isso, eu penso em sair um pouco daquilo que está escrito e começar com algo um pouco mais geral, mas extremamente essencial para compreender tudo aquilo que São Luís escreve no livro do Tratado. E o que eu gostaria de falar com vocês para início desta nossa formação? Primeiro, de entender que a consagração à Virgem Maria, ela não inicia com São Luís Maria de Montfort. Isso para a gente é muito claro. São Luís Maria de Montfort vem trazer esta preciosidade do tratado desta forma, com toda a clareza de conhecimento, de ensinamento, e também com este diferencial do modo de consagração, que difere de fato de tudo aquilo que se encontrava anterior a São Luís, mas não é ele que realiza a primeira consagração à Virgem Maria. E, consequentemente, essa primeira que aconteceu na história determina a grande importância e necessidade de se consagrar à Virgem Maria. E aqui eu estou falando de um acontecimento bastante conhecido por nós. Toda Sexta-feira Santa e todo domingo de Ramos, nós escutamos esse trecho da primeira consagração feito à Virgem Maria. E não só nesses 2 dias, mas também no dia de Nossa Senhora das Dores, escutamos exatamente o momento da primeira consagração realizada à Virgem Maria. Já está bem claro para nós que o primeiro momento em que houve uma consagração à Virgem Maria foi exatamente aos pés da cruz de Jesus. Ali acontece a primeira consagração. Vamos somente recordar as palavras que estão inseridas nesse acontecimento. A cena do Calvário, como diz São João, que estava presente, estava lá Jesus crucificado no Calvário, e ele crucificado ao lado de 2 ladrões, mas não são esses os que São João coloca com ênfase nesse trecho do seu evangelho. Ele diz que aos pés da cruz estava quem? Maria, a mãe de Jesus, Maria de Cleofas, e Maria Madalena, Maria de Cleofas, e o discípulo amado também ali estava. E depois o discípulo amado fala da presença desse discípulo amado, e Jesus conversa com esse discípulo amado. E ele diz para o discípulo amado: eis aí a tua mãe. E diz à Virgem Maria: mulher, eis aí o teu filho. Neste momento aconteceu a primeira consagração. Foi Jesus que realizou a primeira consagração. Foi ele mesmo no momento mais importante da nossa história, da história da nossa salvação, quando ele entrega a sua vida e nos redime com a entrega, a oferta generosa da sua vida, do derramamento do seu sangue, que Jesus entrega este precioso presente e realiza esse ato sublime de consagrar alguém à Virgem Maria. Uma vez, numa homilia, o nosso arcebispo emérito, Dom Milton, comentava uma coisa que, depois pensando, olhando, meditando as palavras dele, faz com que a gente compreenda esse momento também da história da nossa salvação e desse ato de Jesus de consagrar alguém à Virgem Maria.
Dom Milton dizia na sua homilia que no momento da nossa morte, no momento em que alguém está morrendo, está ciente de que morrerá, naqueles instantes, é o momento em que ele fala as coisas mais importantes que ele queria dizer e que não conseguiu dizer, ou que ele queria resumir de tudo aquilo que ele disse durante a sua história e durante a sua vida. E se a gente for olhar, é isso que acontece. São as últimas palavras e que não podem ser desperdiçadas contando história de algo fútil, de algo que não tem tanta importância. Você vai querer usar aquele último instante para dizer as palavras que você acha que seja mais importante para serem ditas ali. Jesus está exatamente no momento da sua morte, no momento da sua entrega, e ele não desperdiçou as suas santas palavras, mas a utilizou muito adequadamente, consagrando João a Maria, ou melhor, o discípulo amado à Virgem Maria e a Virgem Maria ao discípulo amado. E há uma outra coisa também, além de mostrar essa importância das palavras de Jesus, já que é o último momento dele, tem um outro detalhe que precisa ser colocado em evidência, e daí a gente compreende esse capítulo que São Luís escreve sobre no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Jesus poderia muito bem dizer outras coisas, ou falar outras coisas, mas ele quis realizar esse ato de consagração. A pergunta que nós devemos nos fazer diante disso é: por que Jesus quis fazer o ato de consagração naquele instante ali da sua morte no Calvário, na cruz? Porque esse ato de consagração era necessário para João e para os discípulos amados que seguiriam no decorrer da história. Para mostrar que consagrar-se à Virgem Maria não é um acessório para quem é cristão e discípulo de nosso Senhor. É um ato necessário. Acessório significa exatamente desnecessário. É uma coisa que, se eu não colocar, não vai fazer diferença alguma, ou pelo menos não vai atrapalhar ou deixar de realizar aquilo que se é pensado. Isso quando algo é acessório. Por exemplo, se você tem um carro e o seu carro não tem câmera de ré para poder estacionar melhor, se você não tem essa câmera, o seu carro funciona da mesma maneira que o outro que tem a câmera de ré. Vai levar você para o trabalho, vai carregar os seus familiares, vai ser utilizado para carregar as coisas, não vai danificar aquilo que é o objetivo do carro. Vai ser mais difícil estacionar. Se você tem dificuldade, vai ficar complicado. Então, às vezes, até ter que escolher, em vez de estacionar numa vaga pequena, de procurar um estacionamento privativo para poder ou ficar quilômetros de distância da onde você quer ir, porque não dá para estacionar ali. Mas atrapalhar o uso do carro, isso não atrapalha. Por isso, a câmera de ré é um acessório. Mas se nós tirarmos o volante do carro, aí a coisa fica complicada, né? Se a gente tira o volante do carro, já o volante não é um acessório, é algo essencial. Senão o carro não dá para você direcioná-lo. Você vai só para frente e para trás na mesma direção até encontrar um poste, um muro ou alguma pessoa, né? Então você vai fazer só isso. Não vai dar para fazer mais do que isso, porque o volante é é algo essencial, diferente da câmera de ré, que é um acessório. Voltando ao assunto que nós estamos tratando. A consagração à Virgem Maria não é um acessório na vida do cristão. É essencial à vida do cristão. Claro, existem inúmeras formas de consagração à Virgem Maria.
Dentre elas, esta para a qual nós estamos nos preparando. Mas já existe a consagração, por exemplo, que nós recebemos no dia do nosso batismo, onde o padre entrega a nossa vida de cristão recém-nascido aos cuidados de Nossa Senhora. Existe a consagração que nós podemos recitar diariamente, aquela simplesinha: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós. Isso também é uma consagração. Não da mesma maneira e profundidade que a de São Luís Maria de Montfort, mas é uma consagração a Nossa Senhora. Então Jesus, ali no ato da cruz, ele consagra João à Virgem Maria e entrega a Virgem Maria a João, exatamente para mostrar que este ato deveria ser repetido por todos os cristãos no decorrer da história. E nós não queremos fazer isso apenas de modo superficial, sem clareza do que estamos realizando. Por isso nós estamos nos propondo a debruçar no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, para que o nosso ato de consagração a Deus através da Virgem Maria seja consciente de tudo aquilo que me é pedido e de tudo aquilo que pode ser alcançado por mim através desta consagração especial, de modo especial. É isso que nós queremos fazer. Por que eu quis fugir daquilo que está escrito e colocar isso em evidência no início desta nossa formação? Para a gente compreender que não é apenas uma moda que nós estamos querendo seguir, não é apenas um gesto exterior de alguém que se consagrou à Virgem Maria, que também são realidades importantes ou que são de fato acessórios que são significativos, mas o motivo pelo qual nós estamos dando esses passos para nos consagrar a ela é exatamente porque essa consagração se torna essencial para a vida cristã com autenticidade, uma vida cristã autêntica. Sem a consagração a Nossa Senhora, sem essa união com ela, nós não somos capazes, pelo menos facilmente, de viver a nossa vida cristã. Iremos viver, talvez, mas com muito esforço, talvez nem conseguindo chegar à meta da vida cristã, que é a santidade de vida. Esforçaremos e não conseguiremos, porque ela, como nosso Senhor nos apresenta nesta cena do Calvário, é necessária para a nossa santificação. E aí, para encerrar essa introdução, que já está um pouco longa até demais, para encerrar esta introdução, devemos recordar a sabedoria e a providência de Deus que age através do evangelista São João, de modo a esconder a figura dele mesmo ali aos pés da cruz. Se vocês forem ler o Evangelho de São João não fala de si mesmo, mesmo sendo ele que estava presente naquele momento. Por exemplo, quando João fala com Jesus na última ceia, no seu Evangelho ele diz que o discípulo amado reclinou a cabeça no peito de Jesus, mas ele não disse: eu, João, reclinei a cabeça no peito de Jesus. Ele esconde o seu nome. E, consequentemente, como esta cena do Calvário é narrado de modo muito mais claro pelo evangelista São João, quando ele fala do discípulo que estava aos pés da cruz, ele não diz que era ele que estava aos pés da cruz, mas o discípulo amado de Jesus estava ali aos pés da cruz, para que, tirando o nome dele, nós pudéssemos então enxergar o nosso próprio nome ali aos pés da cruz. Com a Virgem Maria, nós estaremos aos pés da cruz e receber esse grande tesouro, este grande presente, que é recebê-la como nossa mãe e ter a honra de carregá-la no mais profundo
do nosso ser, de tê-la sempre presente conosco. Porque aqui vem as palavras do próprio Papa Bento XVI, quando fala desta cena do Evangelho, e que nossa língua portuguesa coloca de modo muito superficial nas traduções que nós temos, de que João, o discípulo amado, a partir daquele momento, a acolheu consigo, que é apenas a ideia de que acolheu em sua casa. O Papa Bento XVI, que a palavra original no grego, ela é mais profunda do que apenas acolher consigo, como morar com ela. É no sentido mais intenso e mais íntimo. O discípulo amado acolheu a Virgem Maria no mais profundo do seu ser, ou no seu íntimo, no íntimo do seu coração. É isso que irá acontecer conosco, através da consagração à Virgem Maria que estamos nos propondo a realizar com o auxílio de São Luís Maria de Montfort, através do seu tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Entrando agora no texto que nós estamos pensando em aprender nesta formação. Motivos que nos recomendam esta devoção. São Luís coloca o primeiro motivo aí na página 76 do nosso livro. Primeiro motivo que nos mostra a excelência desta consagração de nós mesmos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Esta devoção, aí vem o título aí do artigo, né? Esta devoção nos põe inteiramente a serviço de Deus. No decorrer desse artigo, São Luís vai mostrar exatamente isso, que através da consagração a Jesus pelas mãos de Maria, nós adquirimos uma maior possibilidade de viver um serviço a Deus, um total serviço a Deus. Vai nos ajudar a colocar em prática essa nossa dimensão de servos de Deus, porque a Virgem Maria, ela vai nos ajudando a adquirir as mesmas virtudes, as mesmas realidades que estão presentes nela, ela vai ajudando que também esteja presente em nós. Recordando aquilo que no Evangelho está presente no momento da anunciação do anjo à Virgem Maria. A resposta da Virgem Maria é exatamente aquilo que nós podemos adquirir quando nós vivemos a consagração a ela. E quais foram as palavras de resposta da Virgem Maria ao anjo quando anuncia que ela seria a mãe do Salvador? Eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Então é isso também que deve realizar em nós, esta capacidade de ser escravo de Deus, servos de Deus. E a palavra escravo para nós, principalmente no nosso sentido cultural, tem denotação ou está, às vezes, nos direciona à realidade da escravidão no Brasil, que é uma escravidão totalmente intensa e que, de alguma forma, mancha a nossa história, mas não é essa escravidão propriamente dito, semelhante a que foi vivido por nós no Brasil, do qual é o termo utilizado por Nossa Senhora. Essa escravidão, escrava, serva, significa essa total pertença a Deus. Servir a Deus nada mais é do que compreender que toda a nossa história, toda a nossa vida pertence a Ele mesmo. E eu quero viver esse serviço como correspondência. Então a Virgem Maria nos ajuda a estar inteiramente a serviço de Deus. Nesse primeiro parágrafo nós lemos da seguinte maneira: desde que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço a Deus, se o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso, mais nobre que todos os reis e imperadores da terra, que não sejam também servidores de Deus, mas não serão
as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor, que se tiver devotado ao serviço divino tão inteiramente e sem reserva quanto for capaz. Que significa isso? Mesmo aqueles que não têm tanta clareza da necessidade de servir a Deus, já recebe os méritos desse serviço. Imagine aqueles que têm compreensão da grandeza, da profundidade, da beleza de estar inteiramente a serviço de Deus. Aquele que serve apenas por metade, não inteiramente, já colhe os frutos desse serviço. Imaginemos aqueles que se colocam inteiramente a serviço de Deus. Quantas graças, quantas a ação da divina providência, aquele que se coloca totalmente à disposição do serviço a Deus, deve receber. E Nossa Senhora, com esta devoção, com esta consagração, nos ajuda a estar inteiramente a serviço de Deus, a colher os grandiosos frutos que Ele tem a nos dar, exatamente pelo serviço que prestamos a Ele. E é bonito quando nós analisamos da seguinte maneira: existe, talvez vocês já notaram este prefácio da missa, que eu gosto muito de utilizar, inclusive lá no seminário. Acho que os seminaristas já sabem ele de cor, porque quando eu celebro, normalmente eu utilizo esse prefácio. O prefácio que eu digo, a parte da missa que é o prefácio, é antes do santo, né? Aquela oração que o padre está dizendo a Deus, depois do Senhor esteja convosco, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Depois daquilo, tem uma oração ali. Esta oração se chama prefácio. E um dos prefácios que eu mais gosto de rezar é exatamente quando diz: os nossos louvores não vos são necessários, em nada engrandece a majestade de Deus, porque Deus possui tudo. Podemos louvá-lo quanto nós quisermos, mas o nosso louvor não é necessário para Ele. Não muda nada nele. Ele continua sendo grande, Ele continua sendo o Senhor de tudo, mesmo se nós não o louvarmos, mesmo se nós não o honramos, se nós não o honrarmos. Ele continua sendo grande, majestoso. Ele não necessita do nosso serviço, porque Ele tudo pode. Ele não necessita que eu sirva a Ele. Mas então por que Ele quer que eu esteja totalmente a serviço dEle, se Ele não precisa do meu serviço? Se eu não tenho nada para entregar a Ele que já não lhe pertença, que já não é dEle? Por que então Ele quer que eu o sirva? Porque o grande beneficiado nesse serviço somos nós mesmos. Porque recebemos daquele a quem servimos as graças grandiosas para que nós possamos viver bem a nossa vida e superar qualquer obstáculo que possamos encontrar pelo caminho. Existe até uma música que, para falar desse serviço a Deus, que de alguma forma liga a esse assunto que acabamos de falar, que diz: fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferecem rosas, né? Não ousaria cantar, né? Mas é essa música que se diz que fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosa. Ou uma música, ou uma história contada pela irmã Glenda, que diz que um mendigo pedia todos os dias a Deus que o tirasse da mendicância, para que ele pudesse sair daquela situação humilhante de ficar pedindo esmola. E certo dia, Nosso Senhor então aparece ao mendigo, e o mendigo então olha e diz: pronto, está resolvido, as minhas preces foram alcançadas. Deus escutou as minhas preces e está vindo ao meu encontro. E quando Jesus chega perto do mendigo, em vez de Jesus dar aquilo que ele pedia para sair da mendicância, Jesus pede ao mendigo um pouco de pão. E o mendigo fala: mas como, né?
Se o Senhor que deveria dar o pão para mim, o Senhor está pedindo o meu pão. Mas ele olhou que na sacola que estava na bolsa do lado, ele tinha ganhado naquele mesmo dia alguns pedaços de pão e ele entregou os pedaços de pão a Jesus e Jesus se retirou. E o mendigo ficou sem entender o que estava acontecendo, né? Jesus, que vinha para tirá-lo da mendicância, veio e levou o pouco pão que ele tinha, levou embora. Então ficou sem nada mais ainda, né? Mas quando ele foi pegar a bolsa onde estavam os pães, os farelos dos pães, ele nota que estava pesado demais. E quando ele abre a bolsa, ele vê que as migalhas que haviam sobrado tinham se transformado em ouro. E a partir dali ele pôde sair de fato da mendicância. Mas antes ele precisou dar tudo o que tinha a Jesus, né? Para mostrar também um pouco dessa realidade do nosso serviço. Somos nós que nos enriquecemos com o serviço que prestamos a Deus. E receberemos muito mais do que aquilo que nós oferecemos. Porque aquele a quem servimos não é mão de vaca, desculpa a expressão dentro da igreja, né? Mas não é alguém seguro, mas é alguém que é extremamente generoso, que dá muito mais do que aquilo que é merecido para nós. E ele nos dará por essa total dedicação ao seu serviço. Não temos nada a dar a ele que ele já não tenha, mas o nosso serviço a ele nos enriquece. E inteiramente a serviço dele, as graças que colhemos é muito maior do que aquele serviço meia boca que costumeiramente fazemos, que não é um serviço inteiro, integral, total, que é dado a ele, né? E São Luís vai seguindo nesse artigo falando das outras formas de devoção à Virgem Maria, principalmente aí no número 136, das outras formas de devoção à Virgem Maria, que de alguma forma são importantes, mas não tão profundas quanto esta devoção que ele sugere, que é o tratado. Porque essas, de alguma forma, não está ali contida esse inteiro serviço prestado a Deus. Mais adiante, já no artigo 2, veja que pelo tempo que nós temos, e pela quantidade que o padre fala, não dá tempo para que a gente leia cada letrinha, cada parágrafo, por isso repito aquilo que eu falei no início. Penso que já estejam fazendo, mas se não, o faça por favor. Leia com calma. Tudo isso que a gente está dizendo, acredito que os demais padres nos outros encontros, é apenas para que nós tenhamos uma maior clareza, uma maior compreensão, para que quando a gente lê, a gente entende, é disso que se trata. Eu lembro quando o padre falou sobre isso também. Ou se nós já lemos, a gente tem uma maior clareza daquilo que já está na nossa memória, na nossa cabeça, né? O artigo 2 vai dizer: esta devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e praticar a humildade. O número 139. Segundo motivo, que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrar-se por esta prática inteiramente à Virgem Maria, a fim de pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre não desdenhou encerrar-se no seio da Virgem Maria como um cativo, um escravo amoroso, e submeter-se a ela, obedecendo-lhe durante 30 anos. E aqui São Luís vai fazer o relato exatamente da atitude de Jesus. Jesus, ele se encarna, encerra-se no seio puríssimo da Virgem Maria e vive 30 anos no escondimento da casa de Nazaré. Nós vamos olhar o Evangelho, de modo especial o Evangelho de São Lucas, que, diga-se de passagem, é o evangelista mais próximo, mais íntimo, depois de São João,
de Nossa Senhora, porque São Lucas, ele, para escrever o seu evangelho, vai à procura de testemunhas fidedignas, e ele vai à procura da Virgem Maria para escrever o seu evangelho sobre Nosso Senhor. Por isso que nós não encontramos nos outros evangelistas a história da infância de Jesus. Somente São Lucas é que traz essas informações, porque ele colheu essas informações de quem? Da própria Virgem Maria, por esse diálogo e de intimidade com ela. E, inclusive, é exatamente São Lucas que vai colocar falas de Nossa Senhora muito concretas que ninguém poderia saber a não ser ela. Por exemplo, das bodas de Caná, quando vai acontecer o milagre do vinho. É somente um diálogo entre Maria, Nossa Senhora, e Jesus. Somente os dois dialogam ali. Os testemunhas eram os mestres-salas, mas de onde São Lucas adquire esta informação? Através da intimidade ou do relato trazido pela Virgem Maria. Então, somente São Lucas traz esse relato da infância de Jesus. Mas, durante 30 anos, Jesus viveu sob a tutela de Nossa Senhora, ali junto com ela na casa de Nazaré. Somente a partir dos 30 anos que Jesus então assume a sua missão de 3 anos de pregação, de milagres e de tudo aquilo que nós bem conhecemos da história de Nosso Senhor. Mas 30 anos ele vive ali na casa de Nazaré. E São Luís vai, no decorrer do seu texto que nós temos aí nas mãos, ele vai dizer que aquilo que foi vivido por Jesus durante esses 30 anos, de alguma forma, é muito maior do que aquilo que foi vivido nos seus anos de pregação e de milagres realizados por onde ele passava. Porque na casa de Nazaré, nessa atitude de Jesus, de humildade e de submissão à Virgem e a São José, Jesus mostra para cada um de nós aquilo que também deve ser vivido primeiramente por nós, que é o crescimento na virtude da humildade. Jesus revela ao homem, ou seja, ao ser humano, a cada um de nós, como nós devemos ser, não só quando ele anuncia e faz a sua pregação, mas também e principalmente quando ele vive tudo isso na casa de Nazaré. Então, a humildade, a perfeita imitação de Cristo também é alcançado por esta devoção, por esta consagração à Virgem Maria. A imitação de Jesus e, de modo especial, a humildade de Jesus. Quando Jesus no Evangelho vai dizer esta frase, não é apenas para que depois, no nosso tempo atual, nós postássemos nas nossas redes sociais ou no status do WhatsApp, né? Quando Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esta humildade também é alcançada por esta devoção. A humildade de submeter-se em tudo a Deus e à Virgem Maria. Ela mesma vai nos ajudando a viver. Seguindo o nosso texto, encontramos, deixa eu só ver essa citação. Além dessa humildade, nós notamos o caminho proposto por Nosso Senhor. Ele, ao se encarnar, quis utilizar da Virgem Maria. Isso demonstrando que também nós, para fazer o processo de cristianização ou de cristificação, melhor dizendo, ou seja, ser um outro Cristo, precisamos dela, passar humildemente pelo seu ventre materno para nos transformar em um outro Cristo. Dá para entender a lógica da coisa, né? Ou seja, Jesus, para assumir a nossa natureza, ao fazer-se homem, ao fazer-se um de nós, ele
quis humildemente utilizar da Virgem Maria para realizar isso. Porque Jesus não precisaria da Virgem Maria para realizar isso que ele desejava. Poderia fazer de outros modos, ele é onipotente, nele não há limite algum de dizer não pode fazer, porque Deus pode fazer tudo. Para Deus nada é impossível, mas ele quis humilhar-se, e por isso humildemente escolheu o sim da Virgem Maria, a liberdade que ela dá para se encarnar, assumir a nossa natureza. Também nós, para nos transformarmos em Cristo, como é a nossa missão de cristão, ser cristão é ser um outro Cristo, precisamos da Virgem Maria. E para ir ao encontro dela, para poder assumir essa característica de Cristo através dela, precisamos da virtude da humildade, como também foi a atitude de Jesus ao assumir a nossa natureza. Esta devoção nos ajuda a adquirir esta humildade. Vamos mais para frente. No artigo 3º, São Luís coloca alguns pontos que vale a pena olhar com atenção. Esta devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem. Aí no parágrafo 1º ele diz: Maria se dá a quem é seu escravo por amor. E no 144, terceiro motivo: a Santíssima Virgem, Mãe de doçura e misericórdia, que jamais se deixa vencer em amor e liberalidade, vendo que alguém se lhe entrega inteiramente para honrá-la e servir-lhe, despojando-se do que tem de mais caro para com isso adorná-la, entrega-se também inteiramente e de um modo inefável a quem tudo lhe dá. A lógica é a seguinte: Nossa Senhora, olhando para nós, que através desta devoção, desta consagração, entregamos a ela tudo que nós possuímos, seja bens materiais ou também os nossos bens espirituais, porque acredito que todos nós estamos cientes disso, que através da nossa consagração, todos os bens que nós adquirimos espiritualmente, como até mesmo as indulgências, tudo aquilo que é indulgenciável, os nossos méritos, os nossos esforços de santidade, os nossos atos de amor, os nossos atos de caridade, que seriam revertidos para nós em méritos para a nossa salvação, nós oferecemos e entregamos à Virgem Maria. Tudo é dela. Padre, mas a gente vai ficar sem nada, e como que vai ser na hora que a gente precisar? E aí, como que vai ser? Aí é o que São Luís está tentando nos mostrar, de que a Virgem Maria se compraz daquele que entrega tudo a ela e enriquece-o quando tiver a necessidade desse enriquecimento. Ou seja, nós tomamos a decisão de tudo entregar a ela, e devemos fazer isso, não só de boca, precisamos fazer com atitudes, né? Precisamos entregar tudo a ela, mas ela tem esse olhar compassivo, de predileção, podemos usar talvez esta palavra, para aquele que se torna escravo, aquele que se entrega inteiramente a ponto de enriquecê-lo muito mais talvez do que aquilo que ele ofereceu para ela como entrega generosa, né? Aquilo que falávamos anteriormente do mendigo que entregava o que tinha a Jesus, e também vai estar presente na liturgia deste domingo, a viúva que entrega as poucas moedas que tinha no cofre do templo, e Jesus
elogia a viúva porque entregou tudo o que tinha, em contradição daqueles que entregavam somente o que sobrava, assim também podemos entender esta realidade do olhar da Virgem Maria para com aquele que se torna escravo dela, para aquele que se coloca tudo o que tem, bens materiais e espirituais, à sua disposição para que ela utilize a quem assim precisar. E, consequentemente, ela não nos desamparará, notando a generosidade daquilo que estamos ofertando a ela. Ou seja, fomos generosos em dar, mas ela jamais se deixa vencer pela generosidade. Ela é mais generosa ainda na retribuição daquilo que estamos oferecendo, né? É bonito olhar para essa atitude da Virgem Maria e olhar também para a atitude do próprio Deus para conosco. Deus nunca se deixa vencer pela generosidade, porque quando a gente acha que está sendo generoso a Ele, dando tudo que nós temos, Ele diz: não, você não vai ganhar de mim, eu serei mais generoso do que você, entregando tudo aquilo que necessitamos, muito mais do que aquilo que poderíamos merecer pelos nossos esforços, né? Assim também a Virgem Maria, com a consagração a ela, através dessa devoção proposta por São Luís Maria de Montfort. No parágrafo 2º, o São Luís coloca como título aí, né? Maria purifica nossas boas obras, embeleza-as e as torna aceitáveis ao seu Filho. Através da consagração a Nossa Senhora, tudo aquilo que nós fazemos adquire uma beleza ainda maior, porque ela zela e embeleza aquilo que fazemos. São Luís utiliza em algum momento aqui, não me recordo no qual das partes desse capítulo, de que nós queremos entregar uma maçã ao rei. E somos pobres camponeses, que se o rei receber, primeiro que para chegar até o rei, para entregar a maçã, já seria um Deus nos acuda, né? Para poder conseguir um momento para estar na presença do rei, para entregar para ele uma maçã. Então, como já seria difícil tudo isso, e uma maçã diante de alguém que tem o reino inteiro, não seria nada. Aí ele usa essa comparação. Em vez de entregar ao rei, nós entregamos primeiro à rainha, para que ela entregue ao rei. E daí não será mais uma pequena e simples maçã de um camponês, mas será a maçã da rainha que foi oferecida. Então já ganha um patamar ainda maior. E Nossa Senhora, como uma boa rainha que quer oferecer o que há de melhor ao seu filho que é rei, ela não só recebe a maçã das nossas mãos, e entenda aqui a maçã como os nossos esforços, as nossas boas obras, mas ela embeleza, limpa, coloca ali alguma coisa que torna aquela maçã mais apetitosa, mais que nos faça sentir, que o rei sinta vontade de se alimentar daquela maçã. Então ela limpa, passa lá um paninho para ficar a maçã até brilhando em volta, né? Vermelhinha e brilhando em volta, que nos faz ter a vontade de comer aquela maçã. É mais ou menos isso que São Luís quer mostrar aqui, que Nossa Senhora realiza com as nossas boas obras. Ela embeleza, ela enriquece, e ela não só realiza isso, como ela nos ajuda a realizar as boas obras. Não só embeleza as nossas boas obras, mas ela nos ajuda a praticar essas boas obras, a enxergar as boas obras que precisam ser colocadas em prática. Porque, veja, praticar boas obras não é só de quem é consagrado a Nossa Senhora, através do método de São Luís Maria de Montfort, mas é uma realidade e necessidade de todo cristão. Todo cristão precisa praticar boas obras. Não podemos ser cristãos somente de nome, temos que ser cristão também nas nossas atitudes, né?
Se não me engano, é São Paulo que vai dizer, ou São Tiago, que não podemos ser cristãos somente de palavras, né? Mas devemos ser em atitudes, em coisas concretas. Todos nós praticamos e devemos praticar as boas obras. Porém, essas boas obras que oferecemos à Virgem Maria, para que ela utilize para o benefício de quem assim precisar, ela não só as recebe, como ela enriquece e embeleza, né? Na 147, para colocar em evidência, São Luís diz, ela embeleza nossas boas ações, ornando-as com seus méritos e virtudes. Sei que não é talvez até o momento adequado, mas porque eu faço parte, né? Acredito que alguns de vocês também, do movimento sacerdotal mariano, dos cenáculos, e o padre Gobi dizia muitas vezes de que Nossa Senhora vê a nossa situação na hora da nossa morte, né, que seria o momento do nosso encontro definitivo com Deus para o julgamento. Ele usava essa comparação e essa expressão que encaixa muito bem, perfeitamente naquilo que São Luís está dizendo, inclusive aí com a leitura de tudo do tratado e daqui de modo especial o texto que temos para percorrer nesse dia, me fez entender o quanto, de fato, tanto o tratado quanto o movimento faz parte do desejo da Virgem Maria, porque parecia que eu estava vendo as coisas do movimento aqui dentro das palavras de São Luís. Ele dizia que na hora da nossa morte, enquanto Nossa Senhora nos leva até o trono da graça, onde seremos julgados parcialmente pelo justo juiz, que é o seu Filho Jesus, ela vai limpando se ficou alguma mancha, né, na nossa alma, né? Ela vai passando o seu amor, vai com suas virtudes, com seus méritos, ela vai tirando toda a sujeirinha que ainda ficou, para que quando nós estejamos diante do justo juiz, estejamos limpos para poder se apresentar diante dele. Então é um pouco disso que a São Luís também fala nesse trecho do tratado, né? Quando Nossa Senhora ela vai e limpa, né, embeleza todas as nossas ações, ornando-as com seus méritos e suas virtudes. E faz Jesus aceitar essas boas obras, por pequeno e pobre que seja o presente que oferecemos ao Santo dos Santos e Rei dos Reis. Porque como pode o filho não receber o presente de sua mãe, né? Então é esse detalhe também que São Luís traz nesse final do artigo 3º desse capítulo, né? Que Nossa Senhora, exatamente pelos seus méritos e pela sua maternidade, tudo aquilo que ela apresenta a Jesus sempre será aquilo que há de mais belo e de mais importante para ele, e jamais ele rejeitará o presente que lhe é oferecido por ela, né? Depois, no artigo 4º, vamos conseguir terminar, tá? O artigo 4 diz: esta devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Aí vem o escrito: esta devoção fielmente praticada é um excelente meio para fazer com que o valor de nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Em que sentido São Luís vai falar de que promover a maior glória de Deus e ser um excelente meio? Primeiro, porque, de alguma forma, quando nós honramos a Deus e queremos a maior glória de Deus, se nós não estamos ligados por esta consagração a uma verdadeira escravidão, de não possuir nenhuma riqueza que nos pertença, mas tudo da Virgem Maria, nós estamos praticando isso de uma maneira despreendida. Ou seja, estamos honrando, dando glória a Deus, sem esse interesse de receber algo para nós, porque não vem para nós, mas será ao encargo da Virgem Maria aquilo que praticamos. Então é um meio excelente de viver
esta maior glória de Deus. Não estamos correndo risco de fazer as coisas por vaidade, por nosso próprio interesse, de trazer glórias a nós mesmos, mas de fato para honrar a Deus, de render a Ele toda a glória possível. Vamos para frente. O Luiz chegou ali para indicar que está quase na hora, né, Luiz? Ou melhor, do tempo previsto passou, né? Acho que é das 16h30 às 17h30, né? O diácono falou que pode chegar até às 18h. Eu estou achando que vai chegar até às 18h, tá bom? Então, paciência. Talvez a preparação, podemos acrescentar aqui nos artigos de São Luís, né? Vamos colocar que a preparação para a consagração é excelente para aumentar a virtude da paciência, né? Também podemos utilizar esse artigo, né? O artigo 5º. Esta devoção conduz à união com nosso Senhor. 5º motivo. Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor, e nisto consiste a perfeição do cristão. No que se segue adiante, São Luís vai destrinchar exatamente esses pontos que ele já elencou aqui nesse 5º motivo. Ele vai dizer do caminho fácil, aí ele vai falar um pouco do porquê esse caminho é mais fácil, do caminho perfeito e depois do caminho seguro para chegar à união com nosso Senhor. Aqui eu gostaria de dar um salto daquilo que está apresentado aqui por São Luís, não desmerecendo, e de fato é isso que acontece, mas colocando uma clareza de um acontecimento na nossa história, uma mariofania, ou seja, uma manifestação de Nossa Senhora, que nos ajuda a enxergar esse caminho fácil, curto e seguro, que é a aparição de Fátima. A aparição de Nossa Senhora em Fátima coloca em bastante evidência essas palavras aqui de São Luís Maria de Montfort. Primeiro, quando Nossa Senhora apresenta o seu Imaculado Coração. Já falei isso várias vezes, inclusive já estou de fato careca de tanto dizer isso, né? Nesta aparição, nesse momento em que Nossa Senhora apresenta o seu Imaculado Coração às crianças, como é representada pela imagem aqui do lado de Nosso Senhor no sacrário, Nossa Senhora diz para Lúcia a seguinte frase, depois de todo o contexto que não convém dizer agora, que demoraríamos mais um tempo. Mas ela diz a Lúcia, não tenhas medo, eu estarei sempre contigo, e o meu coração será o seu refúgio e o caminho seguro que te levará para o céu. E depois, quando o Papa João Paulo II, muito devoto de Nossa Senhora e que conhecedor profundo do Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que é exatamente o tratado que o ajudou a mudar, converter o seu coração a Nossa Senhora. Ele, quando beatificou os pastorinhos de Fátima, ele disse uma frase que se encaixa também a esse contexto de São Luís. Ele diz que os dois, Jacinta e Francisco, alcançaram a graça de uma vida de santidade com tão pouca idade, porque eram apenas crianças, ali, saindo da infância para entrar na adolescência, ou tanto um quanto o outro. Não me recordo agora a idade com exatidão, mas nenhum deles passava de 13 anos de vida. Se não me engano, Jacinta, o Francisco morreu com 10 anos, 11 anos, e a Jacinta com 9 anos, coisa semelhante, ou um pouquinho mais do que isso, mas não chega a 14, 15 anos, não. Os dois alcançaram um grau de santidade tão grande porque eles fizeram uso da devoção e do amor a Nossa Senhora para alcançar a santidade de vida
tão rapidamente, porque é o termo que João Paulo II utiliza, eles se matricularam na escola de Maria, entraram na escola de Nossa Senhora, deixaram ser cuidados, zelados por ela, e ela fez com que o caminho para a santidade deles fosse curto, fácil e seguro. Isso encaixa perfeitamente naquilo que São Luís está nos apresentando. Curto, fácil e seguro não quer dizer que aqueles que se consagram à Virgem Maria não irá ter que passar pelas tribulações e obstáculos durante a sua vida. Fácil não quer dizer que não vai ter complicação no caminho, né? Fácil quer dizer que ela nos garantirá tudo aquilo que for necessário para superar os obstáculos que aparecem. Porque se alguém quer uma vida cristã sem cruz, sem obstáculos, sem sofrimento, está procurando no lugar errado, mas não é na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse que a condição para ser seu discípulo é tomar a nossa cruz e o seguir. Um discipulado sem cruz não é o discipulado que Jesus nos propõe, nos oferece. Então, ter a cruz no nosso caminho, os obstáculos para a santificação, nós continuaremos tendo. Porém, ela nos garantirá tudo aquilo que for necessário para que nós carreguemos a nossa cruz, que nós superemos esses obstáculos com maior facilidade do que aqueles que não se entregam inteiramente a ela através da consagração que nós estamos nos propondo a realizar. Usando uma comparação, né? No caminho daqui até a minha casa no Seminário Cristo Rei, tem 200 quebra-molas, né? Principalmente nessa avenida, né? Uma vez eu acho que contei 16 ou 17 quebra-molas, só de lá até aqui. Eu acho que tiraram alguns, já vê, no tempo para cá, acho que mudou um pouquinho, né? Mas é mais ou menos essa quantidade, se não estou enganado. Então, Nossa Senhora não vai tirar os quebra-molas do caminho, mas ela vai dar um carro com um bom amortecedor, para que não estrague no primeiro ou segundo quebra-mola, né? Se o carro não tem um bom amortecedor ali, vai ter dificuldade para poder superar todos os dias todos esses quebra-molas. Mas Nossa Senhora, ela deixa a nossa vida mais fácil, mas temos ainda que passar pelos quebra-molas, né? Temos que ainda passar pelos obstáculos e carregar com generosidade a nossa cruz, né? O caminho mais curto, mais perfeito da nossa união com nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o objetivo da própria consagração e da nossa vida cristã por excelência é alcançar esta união com nosso Senhor, esta perfeita união com Ele. Os santos são exatamente a imagem desta perfeita união com nosso Senhor. Quando nós olhamos para Santo Antônio, aqui, todo paramentado solenemente, né, na sua imagem, quando olhamos para Santo Antônio, nós não enxergamos somente o homem chamado Antônio, depois da sua consagração na vida religiosa. Nós enxergamos nele Cristo. Tudo aquilo que nós olhamos em Santo Antônio, o testemunho de vida que ele nos dá, é um reflexo da vida de Cristo. De tal maneira que nós olhamos para ele e conseguimos enxergar nele, visivelmente, Cristo Jesus. Isso não só Santo Antônio, mas todos os santos que alcançaram a santificação são modelos desta íntima união com Jesus. As atitudes deles são as atitudes de nosso Senhor. Vemos nas palavras deles as palavras de Jesus. Escutamos as palavras deles
com a mesma atenção que nós escutamos as palavras de Jesus, porque eles perfeitamente se uniram a Ele. E nós também devemos fazer isso. O caminho fácil, curto, perfeito, seguro para alcançar esta união perfeita com Jesus se faz através da consagração a Nossa Senhora. Dando um salto bem grande, aconselho vocês a lerem tudo de novo, e de modo especial esse artigo 5º, quando fala do caminho curto, perfeito e seguro, porque esclarece muito daquilo que acontecerá conosco na nossa vida cotidiana a partir da vivência desta consagração. Então é importante que a gente, ao assumir essa consagração, nós possamos ter clareza de como isso vai interferir na nossa vida e como isso vai exigir de mim também na prática de muitas coisas, né? Não é só automático a coisa, né? Senão seria muito fácil. Bastava a gente passar por esses dias de formação e fazer a consagração e aí sentar e esperar a hora do nosso julgamento, que no final nós vamos entrar no céu com tranquilidade. Seria muito fácil, né? Mas não é bem assim. Por isso precisamos ter clareza de tudo isso, né? A facilidade é que Nossa Senhora vai nos ajudar a ter aquilo que necessitamos para que no enfrentamento da nossa vida nós sejamos capazes de assumir e de alcançar esta perfeita união com nosso Senhor. Esta devoção, artigo 6º, esta devoção dá uma grande liberdade interior. 6º motivo, esta prática de devoção dá às pessoas que a praticam fielmente uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus, conforme Romanos. Visto que por esta devoção nos tornamos escravos de Jesus, consagrando-nos todo a Ele nesta condição, este bom mestre, em recompensa do cativeiro por amor a que nos submetemos, tira primeiro a alma todo escrúpulo e temor servil, que a constrangem e escravizam e perturbam. Segundo, alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo-o considerá-lo como Pai. Terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial. A consagração a Nossa Senhora nos livra de tudo aquilo que nos impede de viver esta confiança em Deus, essa realidade da confiança, dessa filiação para com Deus. Porque tem coisas que nos impedem de viver isso. E São Luís aqui fala exatamente dos escrúpulos, que não é, às vezes, somente, não é zelo por aquilo que é sagrado ou não. É algo que nos impede de viver essa total liberdade e confiança em Deus. E, às vezes, quando a coisa é bastante profunda, nos impede até mesmo de ver a Deus tal como Ele é, ou como nos é revelado. E passamos a ver uma imagem de um Deus que nós mesmos criamos, do qual nós não vivemos esse temor filial, mas temos medo de Deus, né? É isso que muitas vezes, e de fato os escrúpulos nos causam, né? A gente acha que Deus está ali com uma caneta na mão, olhando a nossa vida e anotando tudo aquilo que está de errado, com o objetivo de, na hora do julgamento, nos condenar. E não é bem assim. Deus vai à nossa procura para, claro, tudo aquilo que nós fazemos, pelo próprio ato de fazer, já passa a existir, será motivo na hora do nosso julgamento. Porém, Deus não está à procura disso para nos condenar. Ele está à procura de meios para que nós sejamos
libertos de tudo aquilo que, por causa da nossa fraqueza, realizamos. Ou seja, o objetivo dele é que nós nos salvemos. E por isso ele nos dá todos os meios necessários para isso. Porque ele quer que nós sejamos salvos e não que nós sejamos condenados. Então, tem realidades que não são necessariamente o pecado concreto, mas nos impede de ter essa liberdade interior, esta vivência, essa confiança filial em Deus. Nos ajuda a viver isso também. E São Luís, nesse trecho, ele vai dizer um exemplo, vai dizer o exemplo da irmã, da Madre Inês de Jesus, que vivia sofrendo os tormentos do Espírito, Ouviu uma voz que lhe disse que se quisesse livrar-se de todos os seus sofrimentos e ser protegida contra todos os seus inimigos, se fizesse quanto antes escrava de Jesus e sua mãe Santíssima. E assim ela o fez. E até colocando ali a corrente de ferro, cingindo-se com ela, etc. E a partir deste seu ato de consagração a Jesus e à Virgem Maria, todos esses tormentos, todas essas penas e escrúpulos cessaram e ela se achou numa grande paz e bem-estar de coração. E isto a levou a ensinar esta devoção a muitas outras pessoas. E daí segue o texto que está ali como exemplo de que, uma vez consagrados a ela, ela nos ajuda a se livrar de tudo isso que pesa a nossa vida de confiança em Deus. Depois, caminhando para o fim, artigo 7º. Nosso próximo aufere grandes bens desta devoção. 7º motivo. O que pode ainda nos levar a abraçar essa devoção são os grandes bens que por ela receberá nosso próximo, pois praticando-a, exercemos para com ele a caridade de uma maneira eminente, já que damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isto é, o valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem excetuar o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento, consentimos em que tudo que adquirimos e que havemos de adquirir de satisfações seja até a hora da morte empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem, a conversão dos pecadores ou a libertação das almas do purgatório. Então, praticar esta devoção, praticar a consagração a Nossa Senhora, não traz somente benefícios a nós, nesse enriquecimento, nessa união perfeita com Cristo, mas também é um ato de caridade para com os nossos irmãos. Também eles colhem o fruto da nossa total consagração à Virgem Maria. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos, até os mais leves sofrimentos que oferecemos, será utilizado para o benefício da salvação das almas e a libertação das almas do purgatório. Ou seja, são outras almas, outras pessoas que são alcançadas por aquilo que nós realizamos através da consagração à Virgem Maria. Então é um ato excelente de caridade, onde nós ajudamos pelas mãos da Virgem Maria muitos a se salvar, muitos a alcançar a salvação. De novo, volto a Fátima e cito aquilo que Nossa Senhora falou às crianças, aos pastorinhos. Muitas almas, muitos pecadores se perdem porque não tem quem reze e se sacrifiquem por eles. Vocês querem rezar e se sacrificar pela salvação, pela conversão dos pobres pecadores? Foi isso que Nossa Senhora perguntou às crianças. E é isso que nós realizamos através da consagração. Todo o sofrimento, toda a nossa oração, todas as nossas boas obras ficam ao encargo da administração de tudo isso pela Virgem Maria, para a conversão dos pecadores, para a salvação das almas, para a libertação das almas no purgatório. Por isso, também o nosso próximo são alcançados, os nossos próximos são alcançados
com esta devoção. Vamos ver. E eu acho que agora nós chegamos no último artigo, né? O artigo 8º. Esta devoção é um meio admirável de perseverança. 8º motivo. Finalmente, o motivo mais poderoso que, de certo modo, nos induz a esta devoção à Santíssima Virgem é constituir um meio admirável para perseverar na virtude e ser fiel. Como se explica que a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável, de onde vem a facilidade de recair no pecado? Porque a maior parte dos justos, ao invés de avançar de virtude em virtude e adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco de virtudes e graças que tinham. Esta infelicidade provém, como já o demonstrei, de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e tão inconstante, fia-se em si próprio e crê-se capaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos. Isso nós notamos com facilidade, né? Se vocês já fizeram algum retiro espiritual, sabem muito bem daqueles que vivem o fervor do término de um retiro, né? Todo mundo sai do retiro quando o retiro é muito bom, né? Ou aqui também os acampamentos, né? Que acaba sendo um pouco mais profundo, mas o número maior de pessoas que têm feito esta experiência, os acampamentos, os retiros. Quando saímos do retiro, saímos com todo aquele desejo de, a partir de agora, eu vou fazer isso, eu vou acordar todo dia 3 horas da manhã, vou rezar o rosário, vou participar da missa todo dia, 2 missas por dia, 3 missas se for possível, e saímos com todo o fervor, com toda aquela, agora no meu serviço eu vou converter todo mundo, eu vou falar para eles de Jesus, e aquele fervor, mas vai passando o tempo, esses vão se esfriando, né? Nós vamos nos esfriando, né? E esta devoção à Virgem Maria, que é a consagração, nos ajuda a perseverar, ou seja, a manter esse fervor no nosso coração. Porque nós não estamos depositando a guarda de tudo isso que foi adquirido no retiro a nós mesmos, às nossas próprias forças, mas nós entregamos tudo isso aos cuidados de Nossa Senhora. É ela a administrar as graças que foram recebidas também nesses momentos de intimidade com Deus. Ela vai nos ajudando a perseverar em tudo isso, pegar cada momento da nossa vida e viver isso com perseverança na fidelidade a Deus. Então ela nos ajuda a crescer na perseverança e, consequentemente, a perseverança final, para que na hora do fim da nossa vida nós estejamos fiéis a nosso Senhor. E aqui voltamos para encerrar, voltamos na cena do Evangelho com o qual iniciei, falando ali da primeira consagração feita por Nosso Senhor, da sua mãe, a Virgem Maria. João é capaz de ir até o final, até o momento da cruz, porque estava com ela. Se estivesse com outro lugar, João provavelmente não estaria ali aos pés da cruz, né? E é o único dentre os discípulos que não foi martirizado. Todos os outros precisaram passar pelo mesmo caminho de Jesus. Pedro crucificado de cabeça para baixo, André crucificado em forma de cruz, Bartolomeu que recebeu o martírio de ter sua pele retirada. E assim todos os outros, exceto São João. São João não participou, não teve o martírio na sua vida como processo de fidelidade a Deus até o fim, mas experimentou o martírio unindo-se a Jesus ali no seu sacrifício no alto da cruz, seu sacrifício do Calvário. E João permanece fiel até Jesus, até o fim, porque estava
ele ao lado de Maria, a mãe de Jesus. É ela que o auxilia nesta perseverança de fidelidade a nosso Senhor. Talvez tudo isso é utilizado sempre como possibilidade. Talvez São João seria como Judas que traiu Jesus, seria como Pedro que negou Jesus, seria como os outros que abandonaram Jesus. Mas ele não foi assim por causa da presença da Virgem Maria na sua vida. É ela que o segurou pela mão e o ajudou a ser fiel a Jesus até o momento da sua entrega generosa na cruz. É ela também que quer que nós sejamos fiéis a Jesus e perseveremos na graça exatamente através da consagração que estamos propondo a fazer, para que no final da nossa vida possamos receber de Deus a recompensa e não aquilo que são as consequências dos nossas más obras e de um contra-testemunho feito a Ele. Amém? Passando por pinceladas, acredito que nós concluímos esse capítulo 5 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Peço, repito pela 50ª vez, leiam, porque é muito importante que tenhamos clareza de tudo aquilo que estamos propondo a realizar. Não são palavras mágicas, como o próprio São Luís fala. Até mesmo para nos prepararmos, teremos grandes complicações, grandes lutas, mas porque é realmente necessário, porque assim quis nosso Senhor, que utilizássemos da mãe dele, para que nós possamos alcançar a perfeição, a perfeita união com ele, sendo um outro Cristo aqui neste mundo. Vamos ficar em pé? E vamos compreendendo que através da consagração seremos escravos da Santíssima Virgem, escravos de Deus. Vamos rezar a Salve Rainha, demonstrando exatamente de que ela é nossa mãe, mas também a Nossa Senhora, a nossa Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nestes vales de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda não ide em paz, que tem um aviso aqui. Tenho que escolher uma palavra, né? Para poder... É uma palavra ou uma frase? Ok. Eu vou escolher a frase que eu acho que seja bastante importante, né? Que é aquela que eu disse de Nossa Senhora a Lúcia na aparição em Fátima. O meu coração imaculado será o seu refúgio e o caminho seguro que te leva para o céu, né? Acho que reflete muito daquilo que nós falamos também. Eu vou repetir novamente. O meu coração imaculado será o seu refúgio e o caminho seguro que te levará para o céu. O meu coração imaculado será o seu refúgio e o caminho seguro que te levará para o céu. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.